Deu ruim, hein? Caiu a bomba do ano no colo de Jair Bolsonaro e do Ramagem e das advogadas de Flávio Bolsonaro, bem como do general Heleno. Olha, o Alexandre de Moraes divulgou ontem à noite o conteúdo aí do áudio. Na verdade, ele não divulgou, né? Ele tirou o sigilo do áudio de mais de uma hora em que Bolsonaro, duas advogadas do Flávio, general Heleno e Ramagem, discutem como salvar Flávio Bolsonaro num caso de roubo de dinheiro público, no caso das rachadinhas. Pois bem, eis que o bolsonarismo passou aí o final da tarde de ontem quieto e depois, durante a noite, eles passaram a tentar divulgar a versão de que, olha, não tem crime nenhum nesse áudio, só que, olha, é exatamente o oposto. Essa é a típica história do ladrão que fala, não roubei nada, é isso que aconteceu. Primeiro, deixar uma coisa clara, um áudio não é um crime. Você conversar com alguém não é crime, mas se nessa conversa você estiver conjecturando, planejando cometer um crime, e aí consegue-se a prova de que esse crime realmente foi cometido, pior, foi cometido da maneira em que o áudio diz, aí a coisa fica feia. Então a Polícia Federal tem uma investigação muito fácil de se fazer agora, mas muito fácil mesmo, para levar à prisão do Bolsonaro, do Ramagem, das advogadas do Flávio e do general Heleno, mas principalmente do Bolsonaro e das advogadas do Flávio. Olha, ficou muito engraçada a versão do Ramagem essa semana, dizendo que ele não lembra se tinha gravado o Bolsonaro e que ele não lembra se tem outros áudios. O Ramagem tá confuso, ele não sabe. Aí quando o áudio veio à tona, ficou claro que foi ele quem gravou, porque tem conversa do Ramagem fora da sala com as advogadas ali, conversa casual com as advogadas do Flávio, e dá pra ver que ele estava gravando de um dispositivo, talvez celular, não sei, que estava dentro do paletó dele, que ficava raspando assim o microfone, um barulho chato. Eu vou te mostrar aqui alguns trechos do áudio e alguns trechos da transcrição da Polícia Federal. É importante ver a transcrição, por quê? Porque o áudio está muito ruim. Exatamente, uma pessoa põe um microfone dentro do paletó e fica se mexendo e tudo mais, aí fica difícil de você escutar tudo o que foi dito claramente. Então a transcrição da Polícia Federal, os agentes escutaram inúmeras vezes, isolaram o áudio e tudo mais, na hora de fazer a transcrição eles isolam o áudio todo, aí fica bem mais fácil de entender toda a trama do Bolsonaro. Em determinado momento, eu vou te mostrar o áudio aqui, você vai ver que está difícil de escutar, mas vou te mostrar a transcrição, o Bolsonaro confessa que na Operação Furna da Onça, que é a operação que deu início ao inquérito das rachadinhas do Flávio, o único culpado é Flávio Bolsonaro. A Furna da Onça roubou 54 milhões de reais. Agora a gente sabe como é que ele comprou aquela mansão, né? Agora a gente sabe, ele falou que foi fruto do suor dele. O suor de roubar dinheiro público, só se for, né? Vou começar aí com um trecho aqui que a Globo revelou, porque os primeiros... A Globo montou direitinho o áudio com a transcrição, porque os primeiros minutos são assim, é crime atrás de crime. É o presidente da República em horário de trabalho, junto com o ministro de Estado, junto com o chefe da Agência Brasileira de Inteligência, junto com duas advogadas de um criminoso, tentando ali ver como vão salvar esse criminoso. E tudo que eles falam foi feito. Tem provas de que tudo que eles falam ali no áudio foi feito. Vou te mostrar. Aqui está a transcrição e eu vou mostrar o áudio. Vamos lá. Olha, que você consegue saber. Ele tem que manter esse troço fechadíssimo. Pegar gente de confiança dele. Sozinho, o Fabundo é muito inteligente. E começa a ver sozinho. Tá certo? E deixar bem claro, nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Não, mas não quer que não cometa o crime. E que investigue. Presidente, até o próprio GSI. Teria atribuição para isso. Sim. Para fazer essa operação. Por quê? Porque o GSI tem essa atribuição, mas eu concordo que pode gerar uma fragilidade, uma exposição, porque pode gerar pessoal. Ele sabe por alto dessas nulidades e está tendencioso. Porque o que acontece? Mas em algum momento o Flávio vai ser denunciado. Na verdade, eu consegui brecar isso com o meu habeas corpus. Tá aí um trecho. Nesse trecho, o Bolsonaro começa dizendo que tem que falar com Canuto. O Bolsonaro se confundiu de nome. Canuto era o presidente do Dataprev. E, na verdade, o Bolsonaro tinha que falar com o presidente da Serpro. Serpro e Dataprev são duas estatais brasileiras. Inclusive, o Bolsonaro tentou privatizá-las para o Elon Musk. São estatais que têm controle de todos os dados de todos os cidadãos brasileiros. Pois bem, a Dataprev é mais ligada aí
em dados aí da Receita e o Serpro não. Então o Bolsonaro fala Canuto, mas ele quis dizer o presidente da outra estatal que realmente foi contactado no dia seguinte. Em determinado momento do áudio, o Bolsonaro fala de falar com o chefe da Receita Federal, que também teve uma reunião com as duas advogadas do Flávio Bolsonaro 2 dias depois. Ali nesse trecho aí do áudio, eles planejam o quê? Para salvar o Flávio, eles fazem uma perseguição aos agentes da Receita Federal que iniciaram os relatórios do COAF, que viram ali transações suspeitas do Flávio Bolsonaro. A partir daquilo começou-se a investigar, né? Pô, tem transação suspeita, o que será que é? Sempre que sai um relatório do COAF, até para a segurança da própria pessoa que cai ali no relatório, tem que ter uma investigação. Então, ó, tem uma transação aqui que é suspeita. Será que estão roubando o dinheiro dessa pessoa? Será que tem alguma coisa? Ou será que essa pessoa fez alguma coisa ilícita? Aí tem uma investigação. A grande maioria dessas investigações é que não, era só uma transação atípica. A pessoa ali que não movimentava a conta, movimentou naquele dia e gerou um relatório automático. Nesse caso, investigaram e descobriram muitos crimes. Então, o que eles pensaram? Pô, vamos falar que isso foi uma arapuca, uma arapongagem da Receita Federal. Arapongagem, para quem não sabe, é quando alguém começa a acessar dados de outra pessoa sigilosamente é ilegalmente, para ver ali, fazer uma pesca. Vou ver se eu acho alguma coisa. Achei? Pronto, isso é arapongagem. É você investigar alguém que não deveria estar sendo investigado porque não tem suspeita nenhuma sobre essa pessoa. Pois bem, no caso, não, foi um relatório automático, mas tem os agentes que são responsáveis por começar a investigação. Então eles resolveram ir atrás desses agentes. Como? Usando ali a Serpro ou o Dataprev e usando a Receita Federal. Logo depois que o Bolsonaro falou, vou conversar aqui com o Canuto, não era Canuto, ele se equivocou de nome, teve conversa do Bolsonaro realmente com o presidente da estatal. E aí, teve conversa das advogadas do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, com o chefe da Receita Federal. Veja bem, não é comum que advogados de qualquer pessoa consigam uma agenda com o chefe da Receita Federal. Depois o Bolsonaro se encontrou 2 vezes com o chefe da Receita Federal e depois o chefe da Receita Federal se encontrou novamente com as advogadas do Flávio Bolsonaro. Ou seja, tudo o que eles planejam no áudio foi feito. Absolutamente tudo. Eles também passaram aí a perseguir esses funcionários da Receita que acabaram exonerados da Receita Federal. Ou seja, do começo ao fim do plano criminoso deles foi executado. Então você tem um áudio em que eles planejam os crimes que eles de fato cometeram. Agora é muito fácil para a Polícia Federal investigar e a Polícia Federal acaba de divulgar, faz menos de meia hora antes de eu gravar esse vídeo, a polícia já divulgou que quer novos depoimentos aí no caso da BIM Paralela ainda essa semana. Ainda essa semana todo mundo vai ter que depor. Olha, o fato das advogadas do Flávio não estarem presas é um escalabro. O Bolsonaro não está preso ainda, é um escalabro. É assim para você falar, meu Deus, como pode o Bolsonaro não estar preso? Eu vi aí que o jornal... Você consegue imaginar se o Lula tivesse feito uma reunião com advogados do Lulinha para salvar o Lulinha em um caso? Você consegue imaginar? Eu acho que o Jornal Nacional ia estar até agora. Eu ia ter de ontem até agora, ia ter 24 horas de duração o Jornal Nacional. Mas como era do Bolsonaro, o Jornal Nacional fez uma matéria, até explicou bem, de 7 minutos, os quais 2 são aí a defesa do Flávio falando, ou seja, 5 minutinhos ali batendo no Bolsonaro. Eu lembro que para os pedalinhos no sítio de Atibaia, William Bonner ficou martelando mentiras contra o Lula e suposições de que aquilo era um crime enorme por 23 minutos no primeiro dia, 21 minutos no dia seguinte e depois matérias sempre de 10 a 15 minutos durante toda a semana. Agora não, teve 7 minutinhos, 2 são para a defesa do Bolsonaro. Aí você vê que a imprensa não está aí muito nessa aí de querer prender o Bolsonaro. Eu já expliquei aqui, a imprensa quer manter a extrema-direita viva, porque a extrema-direita viva faz com que a esquerda só ganhe eleição fazendo frente ampla com quem? Com os neoliberais, e a esquerda tem que fazer concessões na economia para a direita neoliberal, que é aquela direita PSDB. Esse é o plano aí da imprensa. Eles sabem que o Bolsonaro tem que ser preso em algum momento, mas não pode bater muito para parecer que toda a extrema-direita é corrupta e que eles são corruptos demais, porque senão aí vai acabar melindrando os ministros do Bolsonaro como Tarcísio ou como Campos Neto, aí fica ruim, né? Então, deixa o Bolsonaro aí no fogo, mas em fogo baixo, fogo mediano. Não liga o fogo alto não, porque senão, vai chamuscar os outros. Lembre-se, é isso que a imprensa quer. Aí, em determinado momento, vou te mostrar aqui primeiro a transcrição, aí depois a gravação, porque se você escutar só a gravação, realmente é quase inaudível. O Bolsonaro diz o seguinte: julgados na furna da onça.
Aí, quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler para você. Fala, julgados na furna da onça. Um dos deputados estão trabalhando para se defender? Aí diz aqui o Luciana Pires. Não, ninguém não. Ninguém tem noção disso aqui. Aí ele fala, o maior culpado na furna da onça é o Flávio. O maior culpado, não sou eu falando, tá? É o Bolsonaro. O maior culpado na furna da onça é o Flávio. Epa! Aí ela fala, é verdade? É isso? Não, só não o quê? Aí a outra fala, ele é o maior culpado. A advogada falando, ele é o maior culpado. Ele é o único culpado. Uma advogada ficou surpresa, falou, é verdade? Aí a outra, ele é o culpado, ele é o único culpado. Aí o Bolsonaro fala, os demais estão tranquilos. Aquele de 49 milhões, ele representa a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Aí eu vou te mostrar aqui o áudio para você escutar. Você escuta o áudio agora. Vamos lá, tá sem legenda o áudio aqui. Foram atacadas, então não dá para dizer que é uma coisa partidária, ideológica. Eles não, eu peguei aqui a... Então, e com isso a gente consegue anular a furna da onça de um modo geral. A outra coisa de uma reclamação no Supremo, quando foi julgado aquele recurso, que poderia começar a investigação. Os advogados da furna da onça, os deputados estão trabalhando. Não, ninguém tem noção Para se disso. defender. Não, ninguém tem noção disso aqui. Então, o culpado da furna da onça, etc. É verdade, é isso. Não é que ele é o maior culpado, ele é o único culpado. Vou repetir. Culpado da furna da onça, etc. É verdade, é isso. O único culpado do furna da onça é o Flávio. É o Flávio culpado aí, de um esquema aí que roubou 54 milhões de reais. Quem diz isso não sou eu, é Jair Messias Bolsonaro, sem saber que estava sendo gravado. Engraçado é que tinha uma suspeita, será que foi o Ramagem que gravou? Só tem uma pessoa que na conversa inteira fica assim, ó, é o Ramagem. Tem determinado momento em que o general Heleno vê que eles estão cometendo crime bravo, e o general Heleno fala, opa! No primeiro áudio que eu te mostrei, em determinado momento, o general Heleno fala, olha, isso tem que ser fechadíssimo, não pode sair daqui. Aí o Bolsonaro ainda fala, não sei se eu estou sendo gravado, está sendo gravado, mas a gente não quer fazer nada ilegal, não. Esse é o nível aí dos criminosos. Aí, em determinado momento, falando sobre como tentar salvar o Flávio, o Bolsonaro fala sobre o Witzel, que era o governador do Rio de Janeiro, e aí você vê como o governador tem poder sobre investigações. O Bolsonaro diz o seguinte, olha, o Witzel falou pra mim que esse é bem pequenininho esse problema. Ele falou, resolve o caso do Flávio, me dá uma vaga no Supremo. O Witzel queria um amigo dele no Supremo Tribunal Federal. Aí a Luciana Pires, a advogada, fala, olha isso, quem falou isso? Aí o Bolsonaro, o Witzel, né? Aí as advogadas dizem, ele tem a Polícia Civil na mão. Aí o Heleno e o Bolsonaro dizem, sede de poder. Aqui a transcrição. Sede de poder. E aí o Bolsonaro diz, então você sabe que o que vale ter um ministro irmão seu no Supremo. E aí o Bolsonaro diz que esse seria o Flávio Itabaiana. Flávio Itabaiana é aquele juiz que foi quem foi para cima do Flávio Bolsonaro, determinou a prisão do Queiroz e tudo mais. Inclusive, a parte, quando eles começaram ali a dar pizza, no caso das rachadinhas, foi exatamente tirando o Flávio Itabaiana do processo. Eles mandaram o processo para a segunda instância, onde ali já estava tudo dominado. O governador não era mais o Witzel foi derrubado por uma liminar do STJ. Um ministro do STJ derrubou o governador, colocou o bandidão Cláudio Castro, e aí o Cláudio Castro mexeu os pauzinhos para colocar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro gente ali bolsonarista. E aí eles anularam completamente o caso das rachadinhas. A investigação continua aberta, porém o Ministério Público, as pessoas honestas do Ministério Público sabem que se tentarem investigar agora, isso vai ser enterrado. Então, eles estão com a investigação parada. O crime demora alguns anos aí para prescrever, então eles melhor parar a investigação agora do que isso ser enterrado de vez em pouco tempo. Agora, o que tem que acontecer é colocar sob suspeita as decisões aí a favor do Flávio Bolsonaro e a Polícia Federal investigar sob quais circunstâncias esses agentes da Receita Federal foram exonerados. Tudo o que o Bolsonaro planejou, ele fez. Tudo, absolutamente tudo que foi planejado no áudio, ele fez. Por isso, a Polícia Federal agora quer novas diligências. Para quem estava achando que essa investigação ia acabar em agosto, parece que não. Lembremos, a investigação da BIM paralela, esse áudio e esses crimes aí são uma partezinha. Inclusive, isso provavelmente vai abrir uma nova investigação da Polícia Federal, porque o caso da BIM paralela é muito maior do que isso, mas muito, muito, muito maior do que isso. O caso da BIM paralela envolve aí a perseguição e a espionagem de vários alvos do governo Bolsonaro, inclusive do Arthur Lira, de ministros do STF, de jornalistas, de influenciadores, de políticos, de governadores, de muita, muita gente.
Então aí no meio disso tem um áudio ali. O Ramagem veio a público ontem, nem vou mostrar o vídeo dele, dizendo que o Bolsonaro sabia da gravação. Sabia, né? Você escutou ele falando que não sabe se está sendo gravado. Cometeu um monte de crime sabendo que estava sendo gravado. E que essa gravação era para conseguir provas contra o Witzel de que o Witzel estava perseguindo o Flávio em troca de uma vaga no STF. Aí tem um negócio. Como é que você vai conseguir provas com o Witzel se o Witzel não estava na reunião? Vou gravar um vídeo aqui, vou gravar um áudio, vou convidar uns políticos do PT, a gente vai gravar um áudio aqui em que a gente fica falando, olha, o Bolsonaro é ladrão de joias, olha, o Bolsonaro é ladrão de joias. Aí a gente publica e fala, ó, isso é a prova de que ele é ladrão de joias, que a gente tá falando. É isso? Então, um monte de gente que odeia o Wilson Witzel diz em determinado momento de um áudio de 1 hora que, olha, ele quer vaga no STF. Isso é a prova? Cadê a prova? É só gente que não gosta dele falando mal dele, é só isso. E por um minutinho assim, um minuto, literalmente aí, são 40 segundos do áudio falando aí do Witzel, o resto é só eles cometendo crimes, planejando, aliás, cometer crimes que de fato cometeram. O pior, não tem registro de que ninguém representando o Wilson Witzel teria sido convidado para essa reunião. Então o que falou o Ramagem não faz sentido algum. Parece que ele está aí com um plano de tentar salvar a sua candidatura e falar que ele ainda é da confiança do Bolsonaro. O Ramagem deve ter pega o Bolsonaro pela jugular com alguma ameaça, viu? Porque o Bolsonaro não é do feitio do Bolsonaro aceitar esse tipo de traição quieto. O Bolsonaro tá com medo e tá acuado com o Ramagem. Lembremos, eu falei aqui essa semana, o Ramagem foi perguntado por aliados do Bolsonaro e talvez pelo próprio Bolsonaro se ele gravou outras coisas e o Ramagem disse que não se lembra. Veremos aí o que mais irá à tona. Eu peço aí a sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui na luta. Vamos pra cima deles. Falou!